Você já viu alguém dizendo por aí: fiz uma sessão de terapia com o ChatGPT e foi maravilhoso. Nem preciso mais de psicólogo, porque eu faço terapia agora com a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje faz parte da nossa vida. Volta e meia, a gente está ali fazendo pesquisas, buscando algumas informações, experimentando. E experimentar o ChatGPT para falar de nós mesmos, para pedir um retorno sobre nós, tem sido cada vez mais comum. Mas será que terapia com a inteligência artificial resolve, tem efeitos, nos ajudam? Há pouco tempo atrás, eu atendi uma cliente que mora fora do país e ela me disse: Renata, você vem trabalhando comigo nas sessões de terapia para que eu não partilhe sobre o meu casamento com as minhas amigas. Porque volta e meia, ela estava levando questões muito pessoais da relação a dois para as amigas tomando partido, direcionando-as de uma maneira não adequada. E eu vinha trabalhando isso com ela. Mantenha privativo que é do casal. Isso diz respeito a vocês dois. Dificilmente uma amiga vai ter maturidade para separar e olhar com distanciamento. E segundo ela, em função disso e da necessidade dela de falar, ela começou a partilhar com o ChatGPT as coisas que ela estava vivendo no casamento e ela sentiu que ela estava ali, fazendo terapia, seguindo algumas orientações da inteligência artificial no relacionamento dela. E não deu certo. Ela me disse assim: eu fiz algumas coisas que o ChatGPT me orientou, mas virou uma confusão muito maior. E eu perguntei para ela: me conta, o que você falou? O que você levou para o ChatGPT sobre você? E é claro que muitas coisas ela não tinha levado. Sabe por quê? Fazer terapia não é só conversar e falar da gente. O olhar do profissional, do psicólogo, ele vai muito além. Tem um olhar ampliado acerca da nossa história, acerca do nosso genograma, das heranças emocionais que a gente traz dentro de nós, da maneira como a gente funciona. E existe uma série de questões que são analisadas de maneira profunda numa sessão de terapia. A maneira como a gente se comunica não verbal, a maneira como a gente se veste, o olhar, o brilho nos olhos, os gestos, tudo isso são informações que nós, psicólogos, utilizamos para analisar o nosso cliente. E existem muitas coisas que são analisadas pelo profissional que o cliente não tem consciência, ele não sabe que ele funciona daquela maneira. Ou seja, usar a inteligência artificial, às vezes, para buscar uma informação, para aprender um pouco mais sobre determinado assunto, é eficaz. Eu uso com bastante frequência o ChatGPT. Procuro receitas, procuro me inteirar sobre assuntos que estão acontecendo, procuro artigos científicos sobre algumas questões que os meus clientes trazem, mas pensar na possibilidade de fazer terapia com a inteligência artificial é me manter no raso. Eu posso descrever muito sobre mim, eu tenho muito conhecimento sobre mim mesma. Se eu for pensar no meu caso, eu faço terapia desde que eu estou na faculdade, no meio do curso de psicologia. Isso já dá 30 anos. Eu conheço muito sobre mim. Eu nunca parei de fazer terapia. Então eu vou levar tudo sobre a maneira como eu funciono. Ainda assim, não vai ser real. Porque eu não dou conta de ter esse olhar que o meu terapeuta tem sobre mim. A informação que eu levo, ela vai ser enviesada. E mais, o ChatGPT não vai ter acesso às minhas emoções, meu olhar, aquilo que não é dito, aquilo que eu comunico não verbalmente. E a coisa fica no raso. Terapia é algo profundo, é algo que dói, não é confortável, não é uma conversa entre amigos. Eu vejo muito que essa experiência, de as pessoas acharem que estão fazendo terapia no ChatGPT é como se fosse uma conversa que eu tenho com conhecidos no café. Sabe aquelas pessoas ali que a gente encontra e a gente fala algumas coisas, o outro sem muito conhecimento, sabendo só daquele recorte que eu consegui levar, me coloca a opinião dele. Às vezes pode até ser interessante, dar uma sensação de alívio porque eu falei, porque eu partilhei. Isso pode ser sim benéfico, mas isso está longe de ser um processo de terapia. Porque além da necessidade de falar, é importante, o processo de terapia não é só para eu chegar lá e falar. É o lugar onde eu vou olhar com muita profundidade para aquilo que está lá dentro e que eu nem tenho consciência. Vai me trazer desconforto, muitas vezes vai gerar uma dor. E aquilo que eu escuto na sessão de terapia reverbera em mim durante todo o mês. Eu atendo terapia mensal. E eu sempre falo para o cliente, a terapia dele não acontece naquela 1 hora que ele vem aqui ao consultório durante o mês. Não. Ele leva as intervenções. Ele fica ouvindo a minha voz durante todo o mês.
As tarefas terapêuticas que ele leva da sessão vão conectá-lo ao processo que ele está vivendo, vão fazer com que ele fique incomodado, lidando com aquilo durante todo o mês. Todos os dias ele vai escutar a minha voz. Nossa, e aquilo que Renata me falou. E esse filme que me trouxe algo que me incomodou sobre a minha história. E esse exercício que eu preciso fazer para tirar mais uma camada. Porque é isso que é o processo de terapia. Eu vou tirando camadas e camadas. É como se eu estivesse descascando uma cebola. Cada vez que eu aprofundo no meu processo, eu tiro uma camada ali da cebola, até chegar na essência. Eu vou criando vínculo, eu vou dando conta de olhar com mais coragem para dentro de mim, eu vou percebendo o que falta, eu vou ressignificando a minha história, eu vou ampliando o olhar para o meu genograma, levantando hipóteses daquilo que eu trago. O terapeuta tem esse papel de trazer hipóteses para o cliente. Algumas vão sendo comprovadas, vão fazendo sentido, outras vão sendo descartadas. Há um convite para chamar assim, vamos olhar para frente. Eu preciso que essa dor acomode aqui para que eu consiga tomar decisões daqui para frente. É muito diferente, percebem? Uma conversa com a inteligência artificial pode trazer alívio momentâneo. E isso não é terapia. Terapia é um convite ao crescimento com consistência. Não é lugar de alívio, é lugar de desconforto que leva ao crescimento. É exatamente por isso que fazer terapia exige de nós uma boa dose de coragem. E dói, crescer dói, mas é libertador. E eu falo isso no lugar de cliente, de alguém que não abre mão do próprio processo terapêutico. Porque sabe o que mais? Nós, psicólogos, levamos o nosso cliente até onde nós conseguimos ir no nosso próprio processo de terapia. Se existem dores que eu não consegui mergulhar ainda em mim, eu não vou conseguir levar o meu cliente nesse nível de profundidade na história dele. E é exatamente por isso que eu, como psicóloga, nunca parei de fazer terapia desde que eu me formei. Porque à medida que eu vou aprofundando as minhas questões, eu vou ressignificando as minhas questões, eu vou conseguindo levar o meu cliente para camadas cada vez mais profundas. Dá para entender que a terapia com o ChatGPT não existe? Então não fale mais que eu fiz uma terapia com o ChatGPT. Eu troquei uma ideia, eu partilhei alguma coisa para eu me sentir aliviado. E eu quis escutar algo ali, um retorno sobre aquele assunto pontual. Porque as intervenções de um profissional competente, consistente, ele não é a partir de um recorte que eu levo. Ele é a partir de uma história, de um olhar ampliado sobre mim mesmo. Experimente como é que é fazer terapia com alguém que vai te conduzir para que você possa mergulhar na sua própria história e deixar de ser refém das suas feridas. Porque é isso que a terapia faz com a gente. Ela nos convida a assumir as rédeas da nossa própria vida, a nos responsabilizar pela nossa própria felicidade, pelas nossas expectativas, pelas nossas escolhas. E isso nos traz uma liberdade que não tem preço. Porque nada é mais valioso do que esse nível de autoconhecimento. Terapia, de verdade, profunda, é vida. Se você gostou dessa reflexão, se fez sentido para você, siga o meu canal aqui. Toda semana eu trago vídeos com reflexões sobre o que está acontecendo no momento, sobre os relacionamentos, sobre a construção da nossa autoestima e sobre o processo terapêutico. E compartilhe esse vídeo com quem acredita que pode fazer terapia com a inteligência artificial e que vai fazer sentido para ele.